Agora sim. Vamos lá. Boa noite, pessoal. Então, aqui quem vos fala é o pregoeiro Hermes Alencar de Lima. Sou especialista em licitações, sou membro da Coordenadoria de Licitações do Ministério Público do Estado de Mato Grosso do Sul. E. Ah, tá funcionando. Sou agente de contratação, né, como já dito, sou especialista em licitações, palestrante, professor e eterno aprendiz, pai, esposo e amante de licitações de contratos. Cara, é uma coisa que eu amo. Então, 30 minutos para falar de edital de licitação é muito pouco tempo, mas vou tentar fazer isso para vocês. E vou tentar de uma maneira diferente. Aposto que vocês não viram essas loucuras ainda em lugar nenhum. Vamos começar então? Vamos começar falando assim. Imagine só se eu pegasse todo esse material que foi feito. O seu professor Jamil Manassi passou a nossa estrela da noite, passou sobre DFD, PCA, Dodge, a professora Amanda Guilmarino, todo aquele trabalho de fazer um estudo técnico preliminar, o professor Marcelo sobre o projeto básico, termo de referência. Imagina só se alguém maluco como eu pega e joga tudo isso numa lixeira. Calma, gente. Eu sei que o professor Marcelo ele é grandão aí, ele pode querer me agredir depois, né? O professor Jamil pode querer me demitir, me mandar embora. Mas antes disso, deixa eu explicar. Não é por estar mal feito, mas é porque o nosso edital, ele deve, ou pelo menos deveria ser, uma peça-chave que transforma todo o planejamento, aquelas peças técnicas e burocráticas, em algo acessível e atraente para os nossos fornecedores, né? E aí eu me pergunto, de que adiantaria todo aquele material lá se o nosso edital não for bem formulado? Não é verdade? É uma forma de jogar isso no lixo. E para isso, vocês sabiam uma? Eu tinha preparado um material bonito sobre todas as etapas de como fazer um edital bem elaborado, passando por tudo quanto é pela lei, modelos da AGU. Só que aí me parou com essa informação aqui que me chamou um pouco a atenção. Vocês sabiam que a nossa capacidade de atenção média é de 8 segundos e que o peixe dourado é 9? Ou seja, o peixe dourado tiveram a loucura de comparar a nossa capacidade de atenção com a de um peixe e ele ganhou. Mas o que que isso tem a ver com licitações e contratos, professor? Eu já adianto. Em um mundo onde um vídeo de 30 segundos, peraí só um minutinho, um vídeo de 30 segundos é considerado longo, nossos editais de licitação cheios de burocracia e teriam uma série de dificuldades para prender a atenção dos fornecedores. Dá uma olhada no que está passando aí na tela. Isso é quase uma tortura, não é não? Então, seria possível sair deste modelo de edital que está passando no celularzinho aí para algo mais atraente? O modelo atual, ele é tão atraente, no meu ponto de vista é óbvio, quanto é uma bula de remédio. Ele é tecnicamente essencial, mas um verdadeiro teste de paciência, tanto para quem faz quanto para quem lê. E qual que é o problema? Vocês estão me ouvindo bem, pessoal? Desculpa. O problema é o seguinte: como eu vou reter a atenção das pessoas para para despertar o interesse de ler o edital de forma completa em um mundo cheio de distrações, onde as informações concorrentes para manter o foco e absorver o conteúdo de forma eficaz, ela é quase impossível. A capacidade de reter a atenção, no caso dos editais, é essencial para que entender esses detalhes e identificar quais as exigências que tem essa contratação e assim evitar os nossos erros tanto na formulação da proposta quanto na execução do serviço. Porque se você não tiver prestado atenção nos mínimos detalhes, na hora que você for executar esse serviço contratado, pode ser que dê algum probleminha. E aí, problema no bolso. E aí vamos voltar ao tempo de leitura do edital. Por que que isso é importante? Um ser humano, isso é estudo da teoria da cognitivo comportamental. Um ser humano demora ler 300 palavras por minuto. Isso é um ser humano acelerado, de 200 a 300. Então, em 2 minutos, deixa eu só, desculpa, pessoal. Em 2 minutos, o ser humano conseguiria ler uma página. Isso significa que em um edital de 300 páginas, e isso não é difícil que se tenha editais, nós temos isso lendo, como o professor Marcelo acabou de dizer, entendendo o edital como um instrumento convocatório e todos os seus anexos. Fácil, fácil, ele passa de 300 páginas. Então, você levaria para ler uma página em torno de 2 minutos para ler cada página.
para que se leia, para se tenha a compreensão completa, a teoria cognitiva diz que em torno de 2 a 3 leituras. E o que que isso daria? Para se ler um edital de uma licitação apenas, demoraria quase 4 dias, pessoal. 4 dias para um edital. Sabemos que nossos fornecedores e as grandes empresas, principalmente aquelas que nós desejamos por terem mais expertise de mercado, elas têm muito mais do que uma licitação por dia, quanto mais por semana. Então, se ela levar 4 dias para ler o meu edital de forma completa e ter a integração tão truncada, porque geralmente os nossos editais eles demoram tudo isso para que você tenha uma leitura completa 3 vezes pela própria redação em si, é, praticamente inviabilizaria. E muitas vezes a nossa restrição de competitividade é justamente pela falta de atração dos nossos editais. Então, a nossa ideia seria inovar transformando esses documentos técnicos em algo mais como em cima de uma campanha, de uma campanha de marketing. Então, uma opção interessante, vamos sair um pouco, levando em consideração que a licitação em si, ela é uma atividade multimodal, onde ela bebe das fontes da psicologia, da economia, do direito, e não entendendo ela só como uma área do direito administrativo, nós podemos buscar em outras fontes. O marketing, por exemplo, é uma área interessante, que ele traz conceitos que formam como a mensagem é passada e como que essa mensagem ela pode produzir estímulos naquela pessoa que está ouvindo. Isso é interessante porque, por exemplo, o copywriting, que é um conceito do marketing, é a arte de escrever de forma persuasiva e envolvente, com o objetivo de captar e reter a atenção do leitor, conduzindo ele a uma ação desejada. Mas não é uma condução, vamos dizer assim, antiética. É que você conduza ele, no caso, a ter uma leitura mais acurada, de ter uma leitura mais assertiva e mais desejável. Se você traz muitos termos técnicos, por exemplo, eu sou do ramo do direito, apesar de ser minha primeira formação ser zootecnia, a segunda agora é direito. No direito nós temos o latim, nós temos aquelas palavras rebuscadas, que na verdade é praticamente igual aquelas missas em latim. Ninguém entende nada. Então, não é desejável. Eu quero que o meu fornecedor leia e compreenda de forma simples, que o nosso fornecedor ele tenha a compreensão completa de tudo que está sendo pedido. Então, o copywriting nada mais é do que utilizar os conceitos de escrita para que você tenha uma escrita mais fluida, uma escrita mais atraente. Um texto bem escrito, ele é capaz de fazer com que o fornecedor sinta que vale a pena ler o seu edital, que investir aquele tempo precioso, daqueles 4 dias lá, ele pode ser que vale a pena que ele leia, que ele vai te fazer uma parceria. Então, ele compreende cada detalhe e se dedica a elaborar uma proposta que seja possível e que seja uma proposta que traga o maior retorno para a sociedade. Ele se sente um parceiro. A chave é transformar um edital num verdadeiro convite. Aquele convite que você recebe para ir numa festa de aniversário, ou aquele convite que você recebe para ir numa festa de casamento. E o que torna o convite irresistível? Não é obrigação, não. Nem a sua mãe que manda você ir. É o texto ser direto, sem jargões desnecessários, que facilitem a compreensão de todos, para que você tenha uma compreensão completa de todos os pontos importantes. E o porquê disso? Porque quando você começa a ler textos com muitos jargões, com uma linguagem arcaica, que não é usual, ele é um texto cansativo. Então ele faz com que o fornecedor, nas primeiras segundas páginas, da primeira ou na segunda página, já não tenha mais nem aí para o seu edital. Isso faz com que ou a proposta dele seja uma proposta feita sem, sabe, compreender totalmente o que você deseja, ou também que ele faça uma proposta, como que eu posso dizer, despretensiosa, sabe? Ou mesmo nem ler seu edital. Em segundo lugar, é o engajamento emocional. É fazer com quem lê, com que o seu fornecedor, ele sinta parte de algo maior, destacando sempre os benefícios, principalmente os benefícios financeiros, né? Porque aqui ele precisa ganhar dinheiro também para sustentar a família dele. E uma forma de se dizer isso, por exemplo, vamos ilustrar. O meu edital, né, lá na Noruega, por exemplo, ele fala assim: é necessário que o fornecedor comprove capacidade técnica por meio de laudos laboratoriais e certificados emitidos pelo órgão competente, conforme exigido no subitem 3.4 do anexo 2 da folha 24, enfim. Isso é um texto que, no primeira leitura, assim, ele não é tão chato. Mas você imagina um edital de 300 páginas com essas remissões, você tendo que ir lá voltar e ler no outro arquivo e volta para o edital que você está lendo. Enfim, ele transforma aquilo numa sensação maçante e cansativa. Para que traga ele mais para perto de você,
podemos mudar para isso. Olha, para garantir a máxima qualidade, solicitamos que todos os fornecedores apresentem laudos laboratoriais e certificados reconhecidos. Isso nos ajuda a assegurar que o produto atenda aos mais altos padrões de exigência. Então você faz com que ele sinta parte de algo maior e dá sentido naquilo que você está pedindo. Portanto, ao aplicar as técnicas de copyright na redação de editais, nós transformamos um texto num instrumento de persuasão que não apenas informa, mas também motiva e engaja. E quando o fornecedor está engajado, ele se esforça para que o melhor dele seja exposto, tanto o melhor preço, a melhor qualidade, porque aquilo começa a fazer sentido. E não é só o fornecedor, em tudo na nossa vida, aquilo que tem sentido, e eu acho que foi a professora Amanda, inclusive, falou nisso, quando a administração pública está fazendo o termo de referência, o estudo técnico preliminar, quando ela entende o porquê ela se engaja, ela tem o maior esforço para fazer aquilo, e aquilo começa a fazer sentido na vida dela, para que ela dedique o seu tempo precioso para fazer aquilo dar certo. Outra ferramenta é o storytelling. É um uso de elementos narrativos para comunicar uma mensagem de forma cativante, mais atraente. Mas o storytelling, apesar do nome bonitinho, ele não se trata de um conto de fadas, uma coisa fantasiosa, transformar aquilo num conto da carochinha. No contexto de textos técnicos, especificamente, o storytelling é uma ferramenta para transformar informações complexas e muitas vezes áridas em um conteúdo mais acessível, dando também aquela sensação de sentido e completude no seu texto. Editais são, por natureza, esses documentos densos, cheios de detalhes específicos, números, gráficos, projetos, que eles precisam transmitir uma grande quantidade de informações técnicas e legais para que o fornecedor consiga fazer sua proposta. Então, quando você pega um edital com toda essa capacidade aí, ele já é chato por natureza. Desculpa o palavrão, mas é chato. Eu faço edital, eu sei que é chato. Imagina para quem lê. Então, você com essa capacidade, com esse documento cheio de informações, se você também não traz um trato, um gesto mais carinhoso no escrever, ele também se torna um documento maçante. E aí não chega ao objetivo atingido. Então, o storytelling, ele permite que a mensagem central, ou seja, aquilo que é o nuclear da mensagem, o que você quer transmitir realmente, seja transmitido de forma envolvente, de forma a cativar, a prender a atenção do seu fornecedor e que ele entenda que não é apenas o como, mas também o porquê daquela exigência. Vocês estão percebendo que o storytelling, ele se liga também lá com a técnica de copyright? Então, assim, tudo em transformar em algo mais atraente, em algo que que faça com que o seu fornecedor leia o edital. E por que o storytelling em licitações? Como eu já tinha mencionado, ele traz esse engajamento emocional, ele visualiza a importância do projeto dele, ele se vê como parte de um benefício para a sociedade. Quando ele faz a contratação, quando ele ganha aquela contratação, não é só um meio de ganhar, ele está fazendo uma escola que vai trazer educação para as crianças. Ele está sendo parte de um projeto que vai trazer educação ou vai trazer saúde para a sua comunidade. Então ele se sente parte, ele se sente importante e realmente é. Sem o fornecedor, a administração pública acaba. Não existe política pública sem fornecedor. Não existe política pública sem contratação. Simplificação. Muitas vezes o edital ele tem aquele viés do especialista, vamos dizer assim. Os termos são muito técnicos, rebuscados. É legal, porque demonstra o conhecimento. Mas será que essa mensagem é adequada para quem vai receber? Será que todos vão compreender da maneira que você queria que ela passasse? A estrutura narrativa também tem sua importância, porque ela faz com que o leitor ele é guiado por uma conclusão lógica. Aqueles textos que não tem fim, início, e chega no meio, volta no começo, e quando você chega no meio, você pensa que está no começo. Enfim, aquela loucura, isso faz com que seja cansativo e não se atinja o objetivo que se deseja. Imagens mentais. Temos a tendência de tudo que conseguimos formar imagens na nossa mente, ou aqueles. Quando estuda para concurso, ou quando vai estudar para alguma prova, você não monta aqueles mapas mentais, nada mais é do que você monta imagens que condensam ideias. E isso é uma importância do storytelling também. Ele faz com que essas imagens mentais sejam formadas de forma mais fácil, mais simplificada e mais objetiva.
E a inovação. Incorporar o storytelling na redação de editais pode parecer inusitado, mas é uma abordagem que pode transformar como esses documentos são recebidos. Então, o ganho dele, o ganho dessa aplicação, ele pode ser sem precedentes. Então, às vezes você pode sair de um texto chatinho, monótono, onde os interessados devem apresentar a proposta conforme as especificações técnicas, para algo que, assim, imagine por você poder fazer parte de um projeto que transformará a estrutura da nossa cidade, garantindo mais segurança, eficiência. Para isso, precisamos que a sua proposta esteja alinhada com as nossas especificações técnicas. Você viu como que você traz a pessoa para fazer parte daquele projeto, para que ela seja alguém importante daquilo que está sendo feito, daquilo que foi planejado? Então, no fim das contas, um edital que conta uma história é um edital que será lido, compreendido e, o mais importante, é um edital que será respeitado, porque quando você traz a pessoa para fazer parte, ele não vira seu inimigo, ele não são contendas, e sim você está englobando, fazendo com que a sociedade como um todo seja abraçada e abrangida naquele edital. Design visual. Porque também não adianta só edital feio, né? Brincadeira, pessoal. Vamos lá. Mas, de certa forma, é isso mesmo. O design visual é que, muitas vezes, o nosso edital ele tem uma estética ruim. E o que seria uma estética ruim? Imagina só, você coloca um edital com uma página amarela e uma letra cinza. Ele não tem um contraste, então as cores elas são muito importantes no seu edital. Porque se você coloca contrastes muito longos, tem pessoas que têm dificuldades visuais, por exemplo, os daltônicos, eles não conseguem, muitas vezes, se não for um contraste muito grande, eles não conseguem fazer a diferenciação e parece que vai ser uma página em branco. Enfim, a cor, ela é importante para chamar atenção. Textos com cores mais vibrantes para você chamar atenção em destaques, negritos, itálicos. Então, trabalhar com essa estrutura. O layout, a distribuição de texto em colunas, em caixas, destacando pontos importantes, ela faz com que a leitura seja mais amigável, mais prazerosa. A escolha de fontes, existe uma pesquisa que fontes serifadas, serif é aquele rabinho das letras, tá? Então, essas fontes serifadas, como a Times New Roman, permitem um ar mais formal, enquanto as fontes sem serifas, elas trazem um tom mais, assim, vamos dizer, mais informal, mais de gente como a gente, de trazer a pessoa para perto de você. Então, as imagens, passando para outro ponto, as imagens têm o poder de comunicar. Quem nunca ouviu que uma imagem vale mais que mil palavras? Então, a imagem, ela traz aquele poder de sedução, da pessoa parar para atenção. A imagem é a primeira forma que nós temos para contar uma história. Se você pegar, eu tenho o meu filho mais novo tem 2 anos de idade. Ele conta as histórias de acordo com as imagens que ele vê. Ele ainda não sabe ler, mas ele sabe o contexto da história pelas imagens. Então a imagem, ela nos remete a uma história, mesmo sem que você leia. E a inovação, mais uma vez, inovar nos designs dos editais é um diferencial competitivo. Imagina só você, naquela edital de 4 dias, 300 páginas. Ele vai pegar um edital lá da Noruega, vamos dizer assim, que é aquele edital padrão, com caixinhas, todos os modelos, todo mundo copia aquele modelo para todo mundo. Ou um edital que tenha um diferencial, que tenha, por exemplo, um resumo na frente ali, com os principais pontos, com cores, com inovações, com algumas imagens, com um QR Code para poder ele baixar um vídeo que seja. Enfim, inovações. Isso faz um diferencial do seu edital. E lembre-se, um edital que encanta o olhar conquista a atenção. E no final é isso que importa. Nós queremos a atenção de quem lê. Especialmente quando o seu público tem a atenção do peixinho dourado, né, pessoal? Lembre-se, é só que peixinho dourado. O peixinho dourado ganhou da gente. Nós temos menos que um peixinho dourado. Então, a conclusão, o seu edital precisa de um pouquinho de glamour. E não é esse glamour, brincadeiras à parte, é ele precisa de um destaque. O seu edital ele precisa de algo a mais, porque editais, aqueles padrões, eles têm sua validade, mas não tem atratividade. É mais do mesmo. A economia, vamos agora para um outro campo também, a economia comportamental, que é a fusão da economia com a psicologia. E ela tem sido ultimamente amplamente estudada.
principalmente na teoria dos leilões, que é a que faz a mãe do nossas licitações. Dentro da economia comportamental, tem um efeito que eu particularmente gosto bastante, principalmente na construção de editais. Se chama o efeito framing. O efeito framing, ou o efeito de enquadramento, por isso o quadradinho ali, o quadro bonitinho, entendeu? Todo douradinho, que refere-se à tendência que as pessoas têm em tomar decisões diferentes com base na forma que a informação é passada para ela. Isso quer dizer o quê? É, mesmo que tenha, olha só a frase bonita, ali, ó, mesmo quando apresentada, opções subjacentes não, que essencialmente são as mesmas. O que isso quer dizer? Muitas vezes você fala a mesma coisa de formas diferentes e as pessoas tendem a aderir a ideias, à mesma ideia, só que dita de uma forma diferente. Você quer ver um exemplo? Considere duas maneiras de apresentar opções de tratamento de uma doença. Que você está doente e você tem duas opções de fazer. Na opção 1, 90% dos pacientes sobrevivem. Na opção 2, 10% dos pacientes morrem. Sabe o que aconteceu? Segundo uma pesquisa feita por Daniel Kahneman, as pessoas tiveram tendência a escolher a primeira opção, que é, estando aqui, 90% dos pacientes sobrevivem. Sabe por quê? Porque as pessoas tendem a escolher palavras mais positivas. Então, as pessoas preferiram 90%, um tratamento com 90% de chance de sobreviver aos 10% de chance de morrer. Apesar de serem a mesma percepção, a mesma resultado estatístico. Então, independentemente da estatística, desculpa, tô olhando o horário ali, gente. Então, independentemente da estatística, as pessoas tendem a escolher essas palavras mais bonitinhas, mais agradáveis, entendeu? Então, quais são tá pa- Anderson, tá passando meu, meus slides? Tá passando sim, tá? Pode seguir. Ah, beleza. É que no meu travou aqui, beleza. Então, o efeito framing, ele é baseado, no meu ponto de vista, obviamente, em três pilares mestres. O primeiro é a percepção, é o risco, ou seja, é como a forma que a pessoa enquadra esse risco, como ela encara esse risco e torna mais ou menos atrativo. Entendeu? O segundo pilar seria a aversão à perda. Ficou aqui versão à perda, né? Foi mal, pessoal. É erro de português. Foi alfabetizado em Guarani. Então, a aversão à perda é que as pessoas têm a tendência de fugirem de opções que podem ser interpretadas como possíveis perdas. Por exemplo, eu vou evitar a perda de R$ 100 versus ganhar 100. Ou evitar perder 100 ou ganhar 200. Então, as pessoas tendem a ir para evitar perdas, mesmo se a possível vitória for mais vantajosa, entendeu? É mais ou menos isso. E os pontos de referência, que é a base do enquadramento mesmo. Por exemplo, se você preferiria um aumento salarial de 5%, você vai ganhar um aumento salarial de 5%. Nossa, eu ficaria muito feliz em ganhar 5%. Ficaria mesmo, tá? E isso é uma forma positiva. Mas e se eu ganhar 5% e descobrir que o coleguinha do órgão ao lado ganhou 10, por exemplo, ou 12? Vocês compreendem? Então, assim, o meu 5% eu estava feliz até saber que o colega ganhou 12. Isso aí é o ponto de referência, pode ser considerado também como invejinha. Brincadeira. E como que funciona o framing? Ele é baseado em estruturação de requisitos, onde você destaca como que isso pode ser utilizado dentro dos editais. Você estruturando requisitos, destacando os benefícios que os licitantes vão ter ao oferecerem soluções tecnológicas avançadas, sustentáveis, enfim, você foca mais nos benefícios. Você é um edital mais focado em incentivos, quando você reconhece como bônus, até a própria previsão. E um exemplo disso que já existe, inclusive, na nova lei de licitações, são os contratos de eficiência. Ele foca num ponto específico de incentivar as boas ações, de incentivar a boa execução. Entendeu? A claridade e transparência, quando você garante que as informações sejam compreendidas de maneira uniforme para todos os licitantes. É, Quando você enquadra as suas informações dentro de um termo mais claro, você faz com que todos eles recebam a mensagem de forma não igual, mas assim, equivalentes, vamos dizer assim. Éticas e legais.
esse ponto ético e legal é que tudo que você utiliza, quando você utiliza desses incentivos, você tem que ter muito cuidado para que você não estimule um pensamento ou um comportamento que não é o adequado. Então, tem que ter muita parcimônia nessa utilização e muita consciência do que você está fazendo. E comparação, enfatizar que os fornecedores que participam de iniciativas semelhantes às que você está pretendendo conseguiram ampliar significativamente seu alcance de mercado. Então, quando você mostra para o seu fornecedor, olha, nós estamos aqui com um projeto e que se você entrar nisso aqui, todo mundo que entrou em projetos semelhantes conseguiu ter um aumento de 50% nas suas vendas, conseguiu atingir outros órgãos. Você fornecendo você sendo a nossa parceria, você sendo o nosso parceiro, você pode entrar num nicho de mercado que você até agora não conseguiu, que pode ser muito mais vantajoso. Enfim, isso você traz para dentro do seu edital de uma forma mais técnica, engajando dentro das condições que você está estabelecendo ali, pode fazer com que você atraia mais fornecedores e de fornecedores de qualidade, que é o principal. Então, compreender que as pessoas processam informações, permite a criação de editais mais eficazes, que não só incentivam a participação, mas também que geram propostas de alta qualidade. A abordagem centrada no cliente e orientada para soluções no foco, na qualidade, confiabilidade e segurança. Peraí, só um minuto, pessoal. Desculpa. Aqui está muito seco no estado do Mato Grosso do Sul. Então, passamos agora para inovações no formato do edital. Eu já estou vendo ali meu horário, já tem tanta coisa. Uma das outras formas de apresentar, de fazer com que o seu edital seja atrativo, quem sabe pensar em inovações no formato. Editais, por exemplo, de licitação em vídeo. Por que não? O vídeo, ele é muito mais inclusivo. De que maneira? Deficientes visuais podem passar por assistir vídeos, pessoas com baixa escolaridade. E se você parar para pensar, atualmente, 82% dos usuários de internet assistem vídeos semanalmente. 95% das visualizações acontecem dentro do celular, do dispositivo móvel. É, o vídeo ele passa mais confiança, qualidade, mais segurança, porque a pessoa está vendo quem está falando com ela, ou o avatar, ou enfim, ou está vendo imagens que transmitem a informação. é, 95% das informações passadas em vídeo são retidas, as pessoas têm mais retenção das informações. Então, lembra que lá na leitura ele teria que ler pelo menos umas 3 vezes? Muitas vezes no vídeo, ele vai assistir o vídeo uma vez, 2 vezes, 2 vezes, no máximo ele já vai conseguir ter uma retenção. Sem contar que em alguns formatos de vídeo ele pode dar uma aceleradinha, voltar, ir naquele detalhe. Enfim, o vídeo ele é uma possibilidade de se fazer. E quem sabe, gente, pode ser feito para digital de licitação, por que não? Um relatório feito pela HubSpot revelou que 54% dos consumidores preferem vídeos de marcas e empresas em comparação a outros tipos. Então, voltando lá nas nossas ideias do marketing, o marketing empresarial já percebeu isso e está modificando de fazer produtos em outdoor, em outras mídias, em outras formas de divulgação e passando para formas de vídeo. Já temos exemplos práticos disso, inclusive. Só um minutinho aqui. Nós temos exemplos práticos disso, inclusive, dentro de editais. O Exército, por exemplo, as Forças Armadas, quando ela passou o edital de convocação para alistamento militar obrigatório, ela tirou de papel e há muitos anos ela faz esse vídeo aqui. Quem nunca assistiu isso na TV? Agora me diz. Até eu que fiquei com vontade de me alistar novamente. Não deu vontade, gente? Não é bem melhor do que ler o edital? Então, assim, já tem formas, inclusive, exemplos práticos disso. Então, basta um pouquinho de vontade de fazer e, quem sabe, um pouquinho de espírito inovador. Os usuários da internet tendem a, como eu já tinha falado, 95% mais informações transmitidas por meio de vídeos e só 10% em texto.
O YouTube tem mais de 2,6 milhões de usuários ativos todo mês. Em 2022, 82% 82% do tráfego de internet foi feito em vídeos, gente. Foi gasto em vídeos da internet. Então, o vídeo é poderosíssimo. Dá para ser utilizado. O áudio. O audiobook tem ganhado muito. Audiobook, os podcasts, ele tem ganhado muita popularidade nos últimos anos. E é um conceito que pode ser aplicado também em editais de licitação, por que não? E o áudio permite que a informação seja consumida de forma passiva. O que quer dizer isso? O empresário ele pode consumir o nosso edital e ouvir o seu edital quando é dirigindo, no som do carro, ele pode ouvir seu edital na academia, ele pode ouvir. Enfim, ele consome de forma passiva, ele não precisa parar o dia a dia dele, ele não precisa perder esses 4 dias inteiros de trabalho para poder ler o seu edital. Ele vai consumindo essas informações, entendeu? De forma mais simplificada, de forma mais atraente. E como eu moro no Mato Grosso do Sul, e aqui, se chutar uma moita, se... Opa! Aqui no Mato Grosso do Sul, se chutar uma moita de capim, sai uma dupla sertaneja e uma capivara. Ai, desculpa, pessoal. Então, como eu moro no Mato Grosso do Sul e aqui, se chutar uma moita de capim, sai uma capivara e uma dupla sertaneja, por que não fazer um edital de licitação em música sertaneja? Aí, ó. Ele cortou toda a música aqui. Não deu certo, mas era legal. É uma música sertaneja de um aviso de licitação um pregão de gerenciamento de frota do Ministério Público do Mato Grosso do Sul. O nosso aviso. A capivarinha tava bonitinha dançando também, mas não deu certo. Minha internet não tá ajudando. E, em última essência, é combinar os formatos. Vocês podem perceber que naquele vídeo do Exército, das Forças Armadas, eles mesclaram o vídeo com designs visuais, as cores foram pensadas, as silhuetas que foram projetadas na parede lá dos adolescentes fazendo uma atividade corriqueira do dia a dia e logo após eles fazendo, aparecendo a silhueta de um militar, são ferramentas, são formas de você atrair a atenção do público para que aquela informação central sua seja repassada. Deixa eu só. Não, inovação no formato de divulgação de editais. Isso aqui, eu vou tentar ser um pouquinho. Eu entendo que lá no artigo 54 da nova lei de licitações, a lei 14133, existe a previsão de, além do PNCP e do portal do órgão licitante, Meu apareça as caro Hermes, informações, né? só um Oi? adendo. Você tem mais 5 minutos, meu amigo, tá? Para encerrar. Sem problema, estou fazendo 2 horas em 50 minutos. Vai lá, vai dar certo. Tá certo. Ô, então, vamos. A inovação na divulgação. Vamos lá. Aqui, ó, em uma homenagem ao meu amado chefe, Emerval Carmona, que em todos os dias, eu estou há 11 anos trabalhando como coordenador de licitações do Ministério Público. Todos os dias de manhã eu chegava lá, ele estava aí nessa imagem, bonitinho, lendo seu jornal. Só que até os nossos velhinhos, pessoal, nem eles mais ficam na praça. Se vocês pararem na praça da sua cidade aí e deram uma olhada, eles não leem mais jornal, gente. Jornal é uma coisa ultrapassada. Hoje em dia, os velhinhos na praça estão de smartphone e os jornais estão nos pet shops. E, infelizmente, gente, os usuários de pet shop não são os nossos. Infelizmente, eles não são consumidores de edital de licitação. Então é uma crítica bonitinha aos jornais. Mas tudo bem, eu entendo que pode ser alguma forma. Mas, além disso, o que está na lei, nós temos que cumprir. Gostando ou não gostando, é o que tem que cumprir. Mas, porém, contudo, todavia, por que que nós não fazemos, nós podemos inovar um pouco também em acréscimo? Consumo de informação digital. A forma que as pessoas acessam as informações hoje é radicalmente diferente do que era com alguns anos atrás. As pesquisas mostraram que em 2023 o consumo de vídeo cresceu exponencialmente, principalmente nas plataformas de YouTube, TikTok, e o tempo de tela dos usuários está
crescendo exponencialmente. Então, para que colocar, assim, vamos colocar no jornal, beleza. Mas se você parar para pensar, olhe para o lado agora aí. Se você estiver em público, olhe para o lado. Quem estiver no restaurante aí, ouvindo, dá uma olhada ao seu redor e olhe, dá uma olhada assim, com uma visão crítica. Parada dramática. Perceberam que a maioria das pessoas que está ao seu redor está com o celular na mão? Estão vendo Instagram, estão vendo TikTok, estão vendo informações em plataformas digital. Então, se vocês pararem para pensar, vocês são também bombardeados com milhares de informações e publicidade no Instagram, no Facebook, no TikTok. Pessoal, é uma ferramenta fantástica que o marketing já está usando há tempos. E os órgãos públicos ainda não se atentaram em fazer isso para chamar essa massa trabalhadora, essa massa empresária, que passa horas na frente do celular para ser colaborador nosso. Então, as mídias sociais, elas podem ser ferramentas fantásticas e dar resultados significativamente superiores em termos de engajamento e alcance dos nossos editais. Esses canais permitem que a segmentação, você pode, inclusive, segmentar essas formas, entendeu? Logicamente, nós vamos esbarrar muitas vezes, assim, na forma de como que nós vamos contratar esse tráfego pago, né, para que seja divulgado. Mas aí é uma outra história para o próximo webcom de licitações. Já vou, como diz o professor Marcelo ali, vamos deixar já um gostinho de quero mais, quem sabe. Para o próximo webcom, a gente vai aprofundar em cada um desses temas, porque isso aqui é para vários dias. Então, como já disse, nós poderíamos fazer via Instagram. Olha só a quantidade de propagandas que, nossa, que inclusive quem não segue ainda, ó, esse aí é o nosso perfil lá da Repalc. É, então, se vocês quiserem seguir, sigam o Repalc, nosso amigo Andrew. Então, tá vendo a quantidade, inclusive o nosso livro, o livro aí de Pregoeiros e Agentes de Contratações, feito pelo nosso grupo lá, tá de qualidade, ó, o Merchan aí. Tá vendo, gente? É uma forma de propaganda. Por que não colocar os nossos editais de licitação aí, nessa ferramenta? Facebook, da mesma forma, gente. Hoje em dia, o Facebook e o Instagram estão praticamente linkados, né? Então, mas tem muita gente que ainda adere ao Facebook e não adere ao Instagram. Então, é uma ferramenta poderosíssima. TikTok, gente. Vamos colocar os pregoeiros para fazer dancinha. Não, brincadeira, vai não. Mas é uma ferramenta também de divulgação, entendeu? Você consegue ter uma aderência, principalmente nesses empresários mais novos. Em contratações de TI, aí meu amigo Anderson deve ter um TikTok aí. Tem. Então, Não principalmente. tenho, não tenho. Que pena. Adoraria ver umas dancinhas aí, professor Anderson. Mas, então, Sem o chance. TikTok, o TikTok é uma ferramenta fantástica, principalmente para essas empresas novas que estão surgindo de tecnologia. Tinder também é uma ferramenta. Não, Tinder não, brincadeira, pessoal. Deixa o Tinder para lá. Esse aí é para outras situações. Então, diante dessas mudanças, surge a pergunta: por que não adaptarmos as nossas práticas de administração pública para incorporar essas ferramentas da modernidade de comunicação? Mas nem tudo são flores e coraçõezinhos voando em licitações. O nosso edital, ele tem que ter desestímulo à participação de empresas despreparadas e mal intencionadas, com penalidades claras, exigências de garantias, critérios técnicos detalhados, análise de riscos e o principal de tudo é deixar claro que todas essas medidas serão aplicadas sem hesitar em caso de comportamentos indesejados. Então, esse desestímulo também é necessário se manter no edital para que você afaste os maus fornecedores e trazendo já mais uma vez a citação do professor Marcelo, porque afinal de contas ele é termo de referência em projeto básico, que é base para o nosso edital, evitar uma seleção adversa, entendeu? Porque você fazendo essa aplicação, você tendo esses critérios objetivos de penalização, empresas mal intencionadas elas vão evitar em participar da sua licitação. Em resumo, um edital eficaz é como um bom anfitrião, acolhedor com os convidados certos e implacável com os penetras. Equilibra a atratividade com a firmeza, garantindo assim o sucesso da solicitação. E vamos correndo, pessoal, vai dar certo. O edital como ferramenta de persuasão. Quando o edital é bem elaborado, ele não transmite apenas especificações técnicas. Ele também valoriza a oportunidade real em contribuir com a sociedade. Então, fazendo um apanhado, nós podemos trazer isso para a prática, usando storytelling, linguagem clara, destacando benefícios,
o senso de urgência, recursos visuais e a personalidade personalize a comunicação. Entender que o mercado mudou, que nós devemos levar em consideração as diferentes regiões e culturas do nosso Brasil, que é continental, então existem especificidades de cada lugar, e a sustentabilidade e responsabilidade social. Futuro dos editais. Acreditamos que o futuro dos editais está na união entre a técnica e a emoção, entre a informação e a persuasão. Um futuro em que a administração pública forneça os fornecedores, que a administração pública e os fornecedores, eles trabalham em união, em harmonia para construir um país melhor. Então, a elaboração de um edital, ele não deve ser encarado como uma mera formalidade burocrática, mas sim como uma ferramenta poderosa para enganjar o mercado e promover a inovação, garantindo melhores fornecedores estejam motivados a participar dos nossos certames. Em última análise, o edital bem elaborado é um passo fundamental para garantir que os recursos públicos sejam utilizados de forma eficiente, gerando assim os resultados que beneficiem toda a nossa sociedade. E o nosso pensamento do dia vai da professora Nathalie Vasconcelos, mais uma participante do nosso grupo, que é: precisamos quebrar os padrões antes que os padrões nos quebrem. Então, o essencial no edital, falei quase, estourei meu tempo, inclusive, para chegar a uma frase no final. O que é essencial no edital é que ele seja lido, ouvido ou assistido. Ser compreendido, pessoal. Então, vamos fazer a diferença? Esses são os meus contatos. Eu agradeço mais uma vez a participação de todos aqui, a todos que estão presentes agora às 20 horas e 53 minutos ainda comigo aqui, falando um monte de groselha para vocês. Eu estou muito feliz de ter vocês como nossos ouvintes, viu, pessoal? Um grande abraço para todos vocês e espero vocês no nosso Instagram, no nosso dia a dia. Quem tiver perguntas, tiverem dúvidas, quiser me xingar, pode entrar aqui, ó. Tá aqui o QR Code. Eu ficarei muito honrado em cada um de vocês, viu? Um grande abraço. Desculpa aí, professor, passa ali demais. Valeu, meu amigo você arrebentou hoje, você foi literalmente não fora da caixa, você foi fora do container. Você arrebentou hoje, meu amigo. Parabéns mesmo pela sua Obrigado, obrigado. fala. Você trouxe elementos novos, você trouxe um frescor muito interessante para a discussão. Parabéns mesmo. Eu vou, e pode ter certeza, Hermes, irei assistir novamente no canal @Repalque no YouTube, que vai estar lá a sua palestra para todo mundo assistir. Beleza, gente? E para quem ficou até agora, né? Nós Presentinhos, vamos, presentinhos. nós vamos